Pai do Senhor, irmãos. Eu sou Maria Paiva, estou aqui gravando mais um áudio. Eu estou com problema na garganta, assim, me rouco, mas vamos lá. Bom, dessa vez eu queria falar sobre Ana, né? Ana, que se tornou mãe do profeta Samuel, né? Um dos maiores profetas que se levantou em Israel, que também foi um juiz em Israel, né? E a história de Ana está no livro que leva o nome do seu filho, né? O livro de 1 Samuel, que, segundo as escrituras, né, é um livro só. Tanto primeiro como segundo Samuel é um só livro que foi dividido em dois por ser grande, e para ficar melhor o entendimento das pessoas ele foi dividido em dois, mas é um só livro que leva o nome do profeta Samuel, né? Então vamos lá, 1 Samuel capítulo 1, né? Diz assim, contar um pouco da história de Ana. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de um era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló, né? Estava ali o sacerdote do Senhor, Rofini e Finéas, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porção do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre, né? Ana era estéril. Assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Né? Então Ana se levantou, depois que comer e beber em Siló. E ali o sacerdote estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benigamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres, mas a tua serva dera um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ela fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se movia os seus lábios. Porém, não se ouvia a sua voz, pelo que ele a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse-lhe: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu ela e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela.
Bom, essa passagem conta a história de Ana, né? Ana, ela era uma mulher que ela não podia ter filhos, ela era estéril, né? E Ana viveu uma vida muito difícil, porque em Israel, as mulheres, se elas não tinham filho e não eram esposas, elas não prestavam para mais nada, né? Elas eram desprezadas pela lei, pois era honroso para uma mulher ter filhos, de preferência varão, né? Por isso que Elcana ele tinha duas mulheres, porque Ana era estéril, então em Israel era necessário o homem ter descendência. Se ele tomasse uma mulher por esposa e ela fosse estéril, ele tinha, né, permissão da lei para tomar outra mulher por esposa, porque ele tinha que ter descendência. Por isso Elcana tinha duas esposas, uma que tinha filho e outra que não tinha. Penina tinha filhos, mas as escrituras dizem que ainda assim Elcana amava mais Ana do que Penina, e que por Ana não poder ter filho, Penina, né, fazia inveja a Ana, porquanto ela sabia o desejo de Ana em ser mãe e o quanto era honroso, né, para uma mulher ser mãe, principalmente em Israel, né. Pelo que Ana, ela passou tempos e tempos orando, se humilhando ao Senhor, pedindo para que o Senhor lhe concedesse um filho, né. Era de ano em ano, sempre ela subia ao templo, né, à casa do Senhor para orar, para pedir ao Senhor. Foram várias vezes que Ana fez isso, não foi só uma vez, né. Todas as vezes Ana orava ao Senhor e pedia ao Senhor que ele desse o filho, porquanto Ana era estéril. Até um dia em que Ana, vendo que as suas orações pareciam não ter resultado, Ana subiu novamente. Ana foi novamente ao templo. E naquele dia, Ana derramou-se na presença do Deus de Israel, chorou muito e pediu ao Senhor que lhe desse um filho, que olhasse para ela porquanto era desprezada, né? E ela então disse que se o Senhor atendesse, ela daria o menino para o Senhor, né? E naquele dia, o Senhor atendeu a oração de Ana. Ana saiu de lá e não demorou muito, Ana engravidou, né? Teve um menino, Samuel, né? Ao ter um menino, ela pôs-lhe o nome de Samuel, que significa eu pedi ao Senhor, porquanto os teólogos estudando a vida de Ana dizem que foi muito tempo. Foi aproximadamente 25 anos que Ana orou ao Senhor, pedindo filho. Então nasceu Samuel, nasceu um menino, qual Ana pôs ali o nome de Samuel, que significa eu pedi ao Senhor. Quando o menino já estava grandinho e foi desmamado, Ana o entregou ainda criança para servir ao Senhor no templo juntamente com Eli, porquanto este era o voto que Ana havia feito ao Deus de Israel. Por não, em nenhum momento Ana desistiu de orar ao Senhor. E cada vez que ela orava, ela estava de uma maneira diferente. Cada vez ela se quebrantava, se derramava mais e mais na presença do Senhor, né? Qual o resultado? Ana teve o filho, teve que entregar o seu filho, né? Mas o Senhor deu a Ana mais 6 filhos, porquanto Ana, a mulher estéril, que não podia ter filho, deu à luz a 7 filhos, né? 7 filhos, sendo que né, um mudou para sempre a vida de Ana e tornou ela uma das mulheres mais honradas de Israel, porque era uma honra muito grande naquela época uma mulher ter filho. Essa honra se multiplicasse se esse filho fosse homem, e essa honra se multiplicava ainda se esse filho fosse um grande profeta, né? E Ana, em seu primeiro filho, foi feito grande profeta. Samuel foi um grande profeta que se levantou em Israel, respeitado em todo Israel, né? E assim como era Samuel respeitado, sua mãe também era. Aquelas mulheres como Penina, que olhava para Ana e zombava Ana,
porquanto ela era estéril, não podia ter filho, agora admiravam Ana, porque nenhuma delas tinha tido o privilégio de ser mãe de um profeta como Samuel. Todo mundo sabe que Samuel foi um grande profeta dos poucos, que ele nunca se desviou dos caminhos do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Andou em todos os caminhos do Senhor, Deus de Israel, e morreu servindo ao Senhor. Ana foi muito honrada em Israel, né? O Senhor a honrou, porque Ana pediu, né? Como nós devemos fazer, nos humilhar perante o Senhor e pedir para que o Senhor nos honre, né? Ana fez uma oração que tocou o coração do Senhor, né? E que embora tenha demorado ela alcançar o que ela queria, mas valeu a pena, porque o que o Senhor deu a ela foi muito mais do que ela pediu. Ela só queria um filho, Deus deu-lhe um profeta e mais 6 filhos. Ela só queria um filho, Deus fez ela durante 7 filhos, inclusive um grande profeta que se levantou em Israel, né? O qual tem o seu nome nas escrituras, porquanto no livro que leva o seu nome tem a sua história, que é o Samuel, né? Para ver, vale a pena, valeu muito a pena ter se humilhado perante o Senhor dia após dia e ter orado, porque o Senhor honrou a oração de Ana. O Senhor não deu apenas o que Ana pediu, mas o que ela precisava. Algo que a transformou, algo que honrou aquela mulher, né? Aquela mulher que era vista como uma figueira que não dava fruto, como uma árvore que não dava fruto, como uma mulher que não servia para nada. Foi uma mulher honrada em Israel, né? Porque eram honradas as mulheres que fossem mãe de um filho varão, de um homem, né? E essa honra era maior se fosse mãe de um profeta. E Ana foi mãe do profeta Samuel, né? Todo mundo sabe, um dos maiores profetas que se levantou em Israel, né? O profeta Samuel, um profeta muito temido e que Israel não movia o pé sem ter com o profeta. Ana foi honrada porque confiou no Senhor. Nós devemos confiar, não importa quanto tempo a gente ore, quanto seja zombado, quanto mais olhar, quanto mais se derramar na presença do Senhor, mais o Senhor nos exaltará. E quando o Senhor der a nossa vitória, será muito maior do que nós queria e poderia imaginar. Algo que mudará para sempre a nossa vida, como mudou a vida de Ana. Os filhos que o Senhor deu a Ana mudou para sempre a vida de Ana. Tornou ela numa mulher honrada em todo Israel. Uma mulher admirada. Uma mulher que causou inveja a muitas mulheres que tinham o privilégio de ser mãe de um profeta e não eram. E Ana foi mãe de um dos maiores profetas de Israel. Porquanto o Senhor a honrou. Porque ela confiou no Senhor. Vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena se humilhar. Vale a pena esperar. Porque aquilo que o Senhor nos dá, ninguém nos toma. Ninguém tomou. Ninguém tirou de Ana a alegria. Ninguém tirou dela a honra que o Deus de Israel deu a ela. Porque ela confiou nele. Ela esperou no Senhor, né? Ana sofreu muito, né? Ana foi muito rejeitada. Porque era rejeitada, né? Tanto pelos homens como pelas mulheres. As mulheres que não tinham filho eram rejeitadas. Rejeitada principalmente por Penina, que fazia inveja a ela. Mas o Senhor a honrou. O Senhor mostrou para Penina, tá aí, ó. Ana, mãe de um grande profeta. E mais 6 filhos, tá aí. Somente com um filho, Deus de Israel derrubou o ego e o orgulho de Penina. Porque Penina, as escrituras não diz que nenhum dos filhos dela foi profeta. E o primeiro filho de Ana foi um grande profeta. Derrubou o ego, né? E fez muita gente ter inveja de Ana, respeitar e honrar. Porque ela confiou no Senhor, né? Ela chorou nos pés do Senhor, ela se derramou na presença do Senhor ano após ano, sem nunca desistir. Como prova de que vale a pena, não importa o tempo que passe. Mas quando o Senhor muda, Ele muda de uma maneira
que a vida da pessoa nunca mais será a mesma. Devemos crer, devemos fazer que nem Ana. Não importa o tempo que estamos pedindo, continuar a nos humilhar perante o Senhor. Ele vai nos honrar, Ele vai nos exaltar. E a vitória que Ele entregará em nossas mãos será tão grande que os teus inimigos verão e terão que honrar você como honraram Ana. Derrubar o ego como Ana derrubou, né? Como o Senhor derrubou o ego de cada um, né? E mostrou que Ana não estava só. O Senhor a honrou, como prova de que aquele que confia no Senhor, bem-aventurado é. O Senhor honra e o Senhor ouve a oração feita, né, de coração. Isso aí, que possamos ser como Ana, orar ao Senhor, se humilhar, pôr nas mãos do Senhor a nossa necessidade, esperar no Senhor, como Ana fez, e no momento certo, o Senhor nos exaltará. O Senhor mudará a nossa situação e nos honrará perante todos os que nos humilharam, né? Porque isso Ele fez na vida de todos aqueles que confiaram nele. Isso aí. Medita nesta mensagem. Que a paz do Senhor esteja com todos, agora e para sempre. Amém.